Seja bem-vindo. Muito feliz de te receber aqui para a gente iniciar esse nosso encontro sobre pesquisa bibliográfica visual, como criar mapas e gráficos que valem mais do que 1.000 palavras e impressionam leitores. Aquele famoso ditado, né? Uma imagem vale mais do que 1.000 palavras. Isso em pesquisa bibliográfica, com certeza, tá? Inclusive, se você pegar hoje na internet, você encontra vários artigos que vão fazer análise de como que textos, né, teses, dissertações, artigos, etc., quando eles têm gráficos ilustrativos, eles tendem a ser mais citados. E agora que você tem que ser, vai ser medido pelas suas citações, né, segundo as regras da CAPES, isso importa muito. E pensa só, quando eu li esses artigos, eu pensei para mim, tá? E isso se confirmou para mim enquanto autor. Eu lembro que diversos artigos meus, quando eu via um gráfico legal, uma coisa legal que alguém elaborou, eu citava, eu queria citar logo, porque ele era tão interessante, era uma imagem que valia mais do que 1.000 palavras, que, cara, eu falei, quer saber, eu quero citar isso aqui. Então, eu comecei a refletir como que em diversos textos meus, eu não citei exatamente um trecho do autor, mas eu citei o gráfico dele. Então, hoje, se você olha para o seu texto e você não tem recursos visuais mais substantivos, você está deixando citação na mesa. Se você deixa citação, você deixa impacto. Se você deixa impacto na mesa, significa que você vai ser prejudicado nas avaliações aí da CAPES, inclusive para concursos públicos, seleções de mestrado, doutorado, por aí vai. Tá? Ou seja, essa é uma das aulas mais importantes que nós temos e uma das aulas que as pessoas menos comparecem. Para você ter ideia agora, deixa eu ver aqui ao vivo, 122 pessoas. Se eu estivesse dando uma aula sobre escrita acadêmica, a gente ia passar de 200. Só que as pessoas esquecem que os temas não são escolhidos pelo que é popular. Os temas são escolhidos pelo que de fato é importante para a tua jornada. Tá bom? Vamos lá. Quando a gente fala de pesquisa bibliográfica visual, algumas pessoas ficam em dúvida, né? O que é pesquisa bibliográfica visual? Sabe? O que é esse negócio? Eu posso começar pelo exemplo? Eu posso começar pelo exemplo para facilitar? Deixa eu entrar aqui no Evidentia. Vou abrir aqui o Evidentia. Obviamente tem que colocar login e senha, né? Esse pequeno detalhe. Pronto. Já coloquei meu login. Não coloquei. Gente, eu estou errando o meu login e senha. Tá bom para você ou não tá? Deixa eu pegar aqui. Paraná, paraná, paraná. Paraná, paraná, paraná. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Quem já é do Evidentia? Pronto. Agora vamos ver se vai. Estou reiniciando minha senha porque esqueci da minha senha. Meu povo, isso daí se chama idade, entendeu? Que a vida é doida, o bagulho é doido. Vamos lá, já voltei aqui para o Evidente. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Prontinho. Vamos nessa.
eu estava falando sobre a questão visual, né? E aí muitos acham que visual é um negócio complicado, difícil. Eu quero te mostrar o que é visual, ok? Eu estou aqui no Evidentia, né? O link já está, inclusive, aí para você garantir, né? O Evidentia. Você que é usuário do Evidente, a interface já está diferente, né? Olha aqui, a primeira coisa aqui interessante, ó. Idioma de saída. Você pode escolher que tudo sai em português, inglês, espanhol. Vou colocar aqui português. E eu seleciono de onde vem a minha bibliografia. Eu sempre uso o Crossref, que é quem emite os DOIs do mundo, né? Mas pode usar aqui PubMed, SERP, Semantic Scholar, etc. Aí eu vou para prosseguir para a configuração. Coloco um e-mail aqui de busca, pode ser qualquer e-mail, e aí eu venho aqui para a palavra-chave. Ele já traz, inclusive, duas possibilidades. Uma, eu inserir minha palavra-chave, ou eu trazer meu banco de dados do Scopus e do Web of Science. Por que não tem PubMed? Porque PubMed eu já consigo buscar diretamente. Scopus e Web of Science, que depende de login e senha, e aí não adianta. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, judicialização da saúde. Ele já traz aqui bonitinho, ó, como que vai ser a interpretação. É claro que é porque eu estou pesquisando em português, mas eu poderia pesquisar em inglês, como você já viu, né? Ele traz aqui as strings, ó, para Scopus Web of Science. É só copiar e colar lá e depois trazer o arquivo que foi gerado no Scopus e no Web of Science para cá, né? Data inicial e data final. Deixa eu colocar aqui 2020, 2026. Tipos de documentos, vou colocar aqui todos os tipos. Artigos, eu vou colocar uns 50 aqui. A organização por relevância. Subárea, eu vou colocar todas. Quero não somente Open Access, vou deixar aqui, tá? E aí, se eu quiser, eu coloco minha pergunta já no método Pico. E o objetivo do artigo da pesquisa também são opcionais. Quem é usuário do Evidente, isso aqui já é novidade, não tinha semana passada, tá? E ó, construir dashboard. Eu não vou olhar agora para os gráficos isoladamente, tá? Felipe, já acabou a pesquisa bibliográfica? Já acabou. Tá? Eu não vou olhar para os gráficos isoladamente, mais para frente na aula eu falo. O que eu quero te mostrar é isso aqui, ó. Isso é pesquisa bibliográfica visual. Tá vendo? Isso tudo aqui pode entrar no meu artigo, tá? Esquece o que essas coisas significam, ok, pessoal? Daqui a pouquinho eu falo sobre isso. O que eu quero é que você entenda que o visual pode ser gráfico, pode ser série temporal, pode ser, né, rede. Tudo isso aqui entra no que se chama de pesquisa bibliográfica visual. Tá claro? Então, hoje, se você não tem gráficos como esses, interessantes, sabe? Bonitos. E olha que eu gerei esses gráficos em 4 segundos, né? Em 4 segundos eu gerei esses gráficos. Todos eles, ó, posso salvar, posso aumentar, diminuir, posso ver, e pá, e fazer e acontecer aqui, ó. Posso subir, descer, eu tô com o meu mouse, tá? Então, eu posso baixar em CSV, HTML, o que eu quiser. Então, eu literalmente fiz uma pesquisa bibliográfica em 4 segundos, dentro do Evidente. Mas mais do que isso, eu contribuí com o visual. Então, vamos lá. Qual é a ideia aqui? O que é uma pesquisa bibliográfica? Ok? Porque, tudo bem, eu poderia chegar agora e falar assim, gente, acabou a aula, tá aqui, comprem o Evidente, sua pesquisa bibliográfica em 4 segundos, seja feliz. Olha aqui, ó, você gera aqui motor de revisão sistemática, gera mapeamento, todos os gráficos já estão aqui. Então, ó, seja feliz, tudo de bom, eu posso fazer fichamento dos artigos. Tchau. Mas a questão é que eu me preocupo em você entender o que é uma pesquisa bibliográfica, ok? Para você, quando pegar uma pesquisa bibliográfica feita por uma IA tão poderosa quanto o Evidente, você extrai os melhores resultados. Então, pesquisa bibliográfica é um processo sistemático em que você vai localizar, selecionar e organizar
a bibliografia sobre um determinado assunto. Então, se é sistemático, tem que ter marco temporal, tem que ter base de busca, tem que ter tudo isso aqui, olha só. Ó, termo, marco, qual é o tipo de categoria do texto, eu coloquei todos, quais são as áreas. Isso tudo traz sistematicidade, ok? Posso colocar aqui, ó, só os campeões de citações e por aí vai. E ó, quando eu mexo aqui no critério, ó, ele mexe aqui em cima também, tá vendo? Tá vendo? Então, é essa lógica. Não se faz pesquisa bibliográfica abrindo um vinho e jogando de qualquer jeito, pegando qualquer coisa na internet. O objetivo aqui é construir uma base de conhecimento sobre algo. Construir uma base de conhecimento sobre algo. Então, existe um gigante, que é o conhecimento científico, e eu faço uma pesquisa bibliográfica com método, com estratégia, com critérios, para conhecer esse gigante. Daí a famosa frase do Newton. O que é produzir conhecimento? É subir nos ombros do gigante. Então, como que você quer subir nos ombros do gigante se você não sabe nem quem é o gigante, tamanho do gigante, não sabe nada? Entendeu, gente? E aí, quais são as funções de uma pesquisa bibliográfica para mim e para você? Primeiro, ela é epistêmica. Ela traz o estado atual do conhecimento sobre alguma coisa. Estado atual do conhecimento sobre alguma coisa, né? Alguns vão dizer, né, é um nome bonito, mas é usado de uma maneira muito imprecisa. O estado da arte. Eu não gosto de usar essa expressão estado da arte. Eu acho ela extremamente imprecisa, sabe? Mas tem gente que usa estado da arte, né? É o gigante. Mas também de legitimação, para você ancorar o seu argumento em evidências publicadas. Olha só, a bibliografia fala X, Y, Z. Ela tem a função de diferenciação também. Como que você pode dizer que a sua pesquisa é diferente, que a sua pesquisa é única, que ninguém falou sobre isso, que tem pouca bibliografia sobre isso, ou que todo mundo falou, mas falou de um jeito e não de outro, se você não tem uma pesquisa bibliográfica? Aqui eu consigo dizer, olha só, eu chego aqui, ó, o que a bibliografia está falando? Por exemplo, há evidências científicas sólidas de que a judicialização da saúde apresenta alta eficácia empírica na literatura especializada? Posso mudar essa pergunta, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, sintetizar consenso. Aí ele vai gerar o consenso. Entendeu? É essa a ideia. Se eu quiser chegar aqui, ó, revisão integrativa, aí ele vai gerar a revisão integrativa. Tá claro? Então, essa é a lógica, tá? Essa é a lógica. Se eu quiser aqui, ó, saber, ó, isso daqui eu pego uma bibliografia e isolo ela, para saber quem ela influenciou e quem foi influenciado por ela. Entendeu? Detalhe que eu posso salvar esses gráficos. Isso sim me permite diferenciação. Entendeu? Outra coisa, preparação. A pesquisa bibliográfica, ela é uma fase de algo maior. Ela antecede a revisão de literatura. E aí existe um texto chamado de revisão de literatura, que é altamente dependente da qualidade da sua pesquisa bibliográfica. Entendeu? Tá clara a lógica? Então, o que ela não é? Primeiro, ela não é cherry picking, como muitos fazem por aí. O que é cherry picking, Felipe? É você tentar fazer pesquisa bibliográfica, você pega só os textos que concordam contigo, né? Os textos que são da sua filiação aí. Isso não é pesquisa bibliográfica. Aí você não é cientista, você é um manipulador. Você é uma pessoa que não pode ter alcunha de pesquisador, de professor, de cientista. Você é um manipulador, porque você está ignorando parte do conhecimento científico sobre algo, só porque você não concorda, e excluindo como se ele não existisse, né? Então, cherry picking.
Cherry picking tem um cesto de cerejas, né? Cherry é cereja e picking é pegar, assim. Então, eu só pego as cerejas que eu quero, as outras não. E não é bagunça. Não é bagunça, tá? Isso daí também não, já que ela é um procedimento sistemático. Tá claro até aí, pessoal? Vamos dar uma analisada aqui nos problemas da pesquisa bibliográfica atual, né? Primeiro problema é que o texto tem limitações. O texto tem limitações. Estou falando qualquer texto, tá? Inclusive os meus textos. E, gente, eu não estou falando isso com base no que eu acho, não, ok? Capacidade de processamento do cérebro humano. Imagem processa 60.000 vezes melhor do que texto. Imagem processa 60.000 vezes melhor do que texto. Então, mais ou menos o seguinte, ó. Se você não tem imagem, a perda persuasiva é absurda. É absurda se você não tem imagem. A perda persuasiva. Cara, você está deixando na mesa a possibilidade de convencer as pessoas, entendeu? A possibilidade de fato contribuir com as pessoas e das pessoas te citarem mais, te verem como autoridade acadêmica e por aí vai, só pelo fato de você não ter nada de imagem no seu texto. Surreal, né? Eu, quando vi isso daqui, eu fiquei impressionado. Fiquei impressionado, tá? Então, isso daqui revela, gente, uma coisa essencial. Você precisa ter imagem dentro do seu texto para você persuadir melhor, ok? Também nós temos uma outra coisa importante que é a invisibilidade das relações, né? O leitor, quando ele vai ver um gráfico, quando ele vai ver uma informação dessa, deixa eu compartilhar contigo aqui. Quando o leitor vai ver uma informação dessa aqui, vamos pegar essa daqui. Ó, não é um negócio que ele bate o olho e entende. Quando ele vê uma série temporal dessa, não é um negócio que ele bate o olho e entende, sabe? Ele precisa de explicação. Só que a série temporal é um atalho para ele. Se eu escrevesse tudo isso de forma dissertativa, ele ia reter menos, porque ele não ia conseguir entender o todo. Quanto mais eu tento explicar de forma dissertativa algo que uma imagem resolveria, mais perda eu tenho de entendimento para o leitor. Eu não estou falando que você não possa explicar uma imagem. Eu estou falando que você explicar algo que não tem uma imagem atrapalha. E a ausência de perspectiva temporal, né? O leitor não consegue entender qual autor veio primeiro, qual autor veio depois, qual autor influenciou quem. O textual é muito complicado, gente. Muito complicado. E, mais uma vez, eu não estou dizendo para ninguém, para as pessoas chegarem e falarem assim: então eu não escrevo mais nada agora, só mando imagem. Porque tem umas pessoas que o raciocínio é tão sofisticado que elas só pensam de forma binária, né? É assim, não, então se não é isso, é para fazer aquilo. Parece coisa de segunda série do ensino fundamental. Eu acho que até as crianças de segunda série do ensino fundamental já têm um pensamento mais sofisticado do que alguns professores universitários por aí, né? Então, é claro que não. O ideal é você ter o textual e o visual. O problema é, na verdade, outro. O problema é que as pessoas só têm o textual. Então, ó, vamos pegar sob o ponto de vista do leitor, tá? Pensa no. Veste a camisa de leitor. No textual, ele está vendo um artigo isolado, entendeu? Que você está citando lá, sabe? Ele depende de muitas horas de leitura para entender. Se o autor não é bom, não tem método de escrita, não é top, acaba que boa parte das pesquisas bibliográficas parece algo subjetivo, intuitivo, né? Lista de referências depende muito da sagacidade do autor
em fazer uma excelente pesquisa bibliográfica e do leitor. Então, são duas pessoas que têm que conspirar muito para dar certo o entendimento do leitor e ele depois te citar. E aí o que acontece é que a análise da pesquisa bibliográfica fica muito dependente da impressão do pesquisador, do autor. Agora, o visual, quando ele encaixa no textual, você tem um corpus completo, é o textual e o visual. Você faz ele em segundos com IA. Para eu fazer uma pesquisa bibliográfica meramente textual, são horas ou até dias de leitura. Vou até colocar aqui, ó, dias de leitura. Alguns são meses de leitura. O que eu fiz em 4 segundos, tem gente aqui que vai fazer em 1 ano, assim como eu fazia em 1 ano antigamente. Um objetivo ultra mega blaster visível no mapa. Olha aqui, eu sei claramente o que é isso. Tá? Inclusive, se eu quiser saber quem são os seminal works, né, os prior works, está aqui. Se eu quiser saber quem são os derivados, está aqui. Tudo isso 100% organizado, tá bom? Então, isso daqui me dá imediatismo da informação. Mesmo que depois eu leia a parte textual para entender melhor. Me dá um mapa do conhecimento. Um mapa muito preciso do conhecimento. Me dá, inclusive, visibilidade, gráfico temporal aqui visível. Ó. Deixa eu voltar aqui, deixa eu refazer. O gráfico temporal aqui é algo muito legal. Por exemplo, onde que começou a ter mais pesquisa bibliográfica? Onde que começou a ter mais bibliografia? Agora, em 2025. Quer dizer que 2026 caiu? Não, porque 2026 ainda não acabou. Olha que legal, ó. Tudo isso eu tenho para poder fazer, ó, para mexer e tudo mais, e dar zoom, e acontecer. É tudo editável. Os autores que mais publicaram, periódicos que tiveram mais publicação, palavras-chave, coafiliados. Então, isso tudo aqui é algo extremamente valoroso, é um mapa do conhecimento. Para o teu leitor, isso é um ganho gigante. E, obviamente, uma análise visual e quanti e quali. Então, hoje, vamos lá, você vai fazer uma tese de doutorado, tem que ter um capítulo só com relatório do evidente, ou um tópico só com relatório do evidente. Outra coisa, você vai... E, gente, ó, isso aqui é muito top, ele traz as interpretações, tá? Olha o tamanho desse relatório. Traz a declaração de uso de IA, tá? Então, é topzera, né? Então, uma análise visual e qual e quanti muito rápida. Ou seja, antigamente, para você fazer pesquisa bibliográfica, 6 meses. Hoje, para você fazer pesquisa bibliográfica, 4 segundos. Já com os gráficos todos prontos. Visual é altamente benéfico e urgente. Porque você hoje tem velocidade e precisão. Não tem alucinação aqui, ó. É tudo checável. Olha aqui, todas as bibliografias. Aí vamos supor que uma delas eu acho que não tem nada a ver com a minha pesquisa bibliográfica. Detalhe que eu subi coisa do PubMed, dos Scopus, do Web of Science, mas vamos supor que uma delas não tem nada a ver com nada, não. Aí eu simplesmente tiro. Isso daqui, ó, nada a ver com nada. Isso daqui é nada a ver com nada. Entendeu? E ele atualiza automaticamente lá em cima. E se eu pedir para ele gerar o relatório de novo, ele gera. Tá claro, gente? Isso daqui é muito legal. Olha aqui o consenso daqui a pouco vai gerar. Outra coisa interessante também que ajuda muito o autor, a questão aqui, ó, fichamento. Vamos supor, poxa, eu queria um fichamento desse texto aqui. É claro que eu posso ler o texto, tá? Olha aqui, ó, baixar PDF. Tá aqui o texto completo. Eu não perco tempo procurando na internet o texto. Tá aqui, ó. Beleza? Tá aqui. Ok?
Mas vamos lá. Vamos lá que eu quero uma outra coisa. Eu quero um fichamento desse texto. Eu clico aqui em fichamento. E ele vai gerar o fichamento para mim. Olha o fichamento aqui pronto. Já na formatação, tema central, metodologia, tudo organizado, bonitinho. Se eu quiser, eu posso pedir para ele gerar, né, novamente. Então, assim, muito legal você fazer isso dessa maneira. Velocidade com precisão, profundidade real que o texto não entrega. E uma profundidade que vale mais do que 1.000 palavras. E uma comunicação de autoridade acadêmica absurda. Gente, você imagina num concurso público, imagina numa bolsa de um projeto de pesquisa para financiamento de pesquisa, você colocar um gráfico desse, sabe? Um negócio assim. É claro que você causa uma excelente impressão. Uma série temporal como essa, quem olha de fora acha um negócio um espetáculo e acha que você demorou 3 meses para fazer. E, na verdade, você gerou aqui rapidinho. Tá claro até aí, gente? Sim. Então, veja que o extra... vou colocar até assim, ó, pesquisa bibliográfica estratégica. Já que você vai ser mensurado, analisado a partir de impacto, passa a ser muito importante isso. Inclusive para subsidiar suas revisões de literatura. Por quê? Pesquisa bibliográfica existe para ajudar na revisão de literatura, que vai subsidiar um artigo, vai subsidiar uma tese, por aí vai. Então, uma premissa importante é que há uma simbiose entre pesquisa bibliográfica e revisão de literatura. Uma simbiose entre pesquisa bibliográfica e revisão de literatura. Uma depende da outra, uma é irmã da outra. Ok? Não dá para ter uma revisão de literatura top com a pesquisa bibliográfica capenga. Então, se a revisão de literatura é parte de uma tese, de um TCC, de um artigo, você já começa errado, você já queimou a largada. Se a tua revisão de literatura não for ancorada numa pesquisa bibliográfica excepcional. Então, a pesquisa bibliográfica é a munição da revisão de literatura. Tá vendo? É a munição. E para isso você tem que fazer bem. Agora, o que vai ser tua revisão de literatura? Nossa aula não é sobre revisão de literatura, mas você precisa decidir qual é a sua revisão de literatura. Por exemplo, livre. Livre. Ela é mais aberta, mais plural. Geralmente é para um tema muito novo. Narrativa. Você quer ver a narrativa dos autores explicando um fenômeno, sei lá, Covid, pandemia, IA. Sistemática é uma pergunta de pesquisa que vai ser respondida com a bibliografia. E principalmente com artigos científicos. A integrativa é a mesma coisa da sistemática na primeira parte. Uma pergunta de pesquisa vai ser respondida com a bibliografia, mas aqui tem uma maior abertura para outros tipos de texto. Escopo, fazer uma análise dos conceitos, ideias, visões que estão presentes sobre um determinado assunto. Meta-análise, uma análise profunda sobre uma questão científica. E bibliometria, uma revisão de literatura quantitativa sobre o volume de bibliografia sobre um determinado assunto. Observa, numa aula de revisão de literatura, mas tudo isso é altamente dependente de uma pesquisa bibliográfica top. Qual é o problema? As pessoas estão prometendo essas coisas sem ter uma pesquisa bibliográfica que permita que elas paguem essas coisas. Entendeu a lógica? Vamos lá. Aliás, já coloca aqui um tema
para a gente fazer pesquisa bibliográfica sobre ele? Coloca aqui, porque eu coloquei o meu tema de judicialização, mas coloca um tema seu aqui, tá? Quais são os tipos visuais de pesquisa bibliográfica? Colocaram aqui o tema? Escreve aí. Quais são os tipos visuais de pesquisa bibliográfica? São esses. E, gente, o Evidentia, ele vem com um manual, tá? De interpretação. Porque eu sei quando a pessoa vê um gráfico desse aqui, a pessoa chega e fala assim, ih, rapaz, mas como é que eu interpreto esse gráfico aqui? Eu sei disso. E não tem problema. O Evidentia tem um manual de interpretação dos gráficos, tá bom? Não se preocupa, tá? Vamos lá, ó. Direito indígena. Beleza, deixa eu ver aqui. Entre aqui. Direito indígena vai ser em português, né? Português. Vou colocar aqui o Crossref, que é o que eu gosto mesmo. Aí você poderia pegar no PubMed e tal. E aí, vamos lá. Direito indígena. Ok? Lembrando, eu posso colocar operadores booleanos, tá? And, or, ok? Eu também posso, se eu quiser fazer string de pesquisa, eu também posso aqui diretamente, ok? Eu estou fazendo do jeito mais simples. Vamos colocar aqui ano, data inicial 2022, data final 2026. Eu vou deixar o restante como tal. Todos os tipos de documento, mas eu poderia só focar em artigo, né? Vou colocar aqui quantidade de 50 artigos, relevância de citações, tudo igual. Não vou marcar Open Access, tá? Para eu ampliar minha base aqui de perguntas, de resultado. E vou deixar em aberto essas perguntas aqui. Ok? Posso preencher tudo isso? Claro que você pode. Aliás, quanto mais engessada, e eu digo engessada não é no sentido pejorativo, não. É no sentido de método mesmo. Quanto mais engessada for a sua revisão de literatura, mais criteriosa deve ser a sua pesquisa bibliográfica, mais engessada deve ser a sua pesquisa bibliográfica. Beleza? Então, eu coloquei aqui direito indígena, construir dashboard. Devia ter colocado aqui quanto tempo demorou o dashboard, né? Colocado um cronômetro, mas o quê? 3, 4 segundos, né? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Redes de cocitação e influência. Esse daqui é o primeiro. Cocitação. Quem citou quem? Eu posso dar zoom, tá? Ó, sou eu com meu mouse dando zoom. Ok? Então, tem pouquíssima cocitação. Pouquíssima. Agora, se eu clicar aqui num texto, ó, cliquei, hein? Aqui embaixo carrega ele. E eu posso gerar um fichamento dele, inclusive. Tá vendo? Eu posso gerar um fichamento do texto, para você ter ideia. Então, esse é o primeiro gráfico. Lembrando que eu posso baixar assim grandão, posso baixar pequenininho, do jeito que eu quiser. Cocitação e influência. Quanto mais escurinha for a bolinha, mais ele influenciou. Quanto mais clara for a bolinha, mais ele foi influenciado. Beleza? Outro, mapeamento bibliométrico espacial. Aqui é o seguinte, é para quem faz bibliometria, tá? Quem faz bibliometria, olha só. Indicador de relevância, citações e ano, são as três variáveis. Detalhe que eu posso ampliar, né? Ó, bonitinho, ok? Visualizadores métricos e tendências. Olha aqui, já é o outro, tá? São vários, gente. Só que eu te mostro aqui para ficar mais claro. Histórico de citações, ó, 2024 bombou de publicação, né? Citação também que estava, mas bombou de publicação. Autores, periódicos, tá vendo? Palavra-chave, coafiliado, de onde que são as pessoas, coautoria,
Ó, os top 25 autores. Quem publica com quem? Não é citação, é coautoria. Por exemplo, Luan, Miriam e Alberto estão sempre juntos. Sempre juntos. Tá vendo? Já aqui, ó, Yasmin, Tainá, você consegue ver rede, gente. Inclusive dispersão também, tá? Posso trabalhar motor de revisão de literatura. Vamos supor, com base nesses dados, eu quero uma bibliometria. Ele vai gerar daqui a pouco minha revisão de literatura. Olha quantos gráficos diferentes, tá vendo? Olha isso. Sempre podendo isolar o que eu quiser. Ó. Quem ele influenciou e quem foi influenciado por ele. Os trabalhos prioritários, os trabalhos derivados, tudo isso bonitinho. Mapeamento de consenso de evidência. Daqui a pouco eu vou te mostrar aqui o consenso. Isso tudo aqui são esses gráficos que eu estou te falando. Entendeu? Vê quantas possibilidades você tem de demonstrar uma pesquisa bibliográfica do que somente segundo fulano, segundo Beltrano. E, gente, eu não estou desmerecendo quem faz isso, não, tá? Segundo fulano, segundo Beltrano. Eu também sou esse cara. Só que eu ficava incomodado com isso. Eu criei o evidente para não ficar mais incomodado. Entendeu? Agora as minhas publicações são muito mais bonitas, muito mais interessantes. E, obviamente, tem muito mais possibilidade de citação. Olha aqui, ó, mapeamento de consenso. A pergunta era se judicialização da saúde tinha mais efeitos positivos e negativos, né? 51% efeitos positivos ou negativos. Estou falando aqui do indígena, né? Desculpa. Deixa eu pegar aqui o do indígena. Há evidências científicas sólidas que o direito indígena apresenta alta eficácia empírica na literatura especializada? Detalhe, eu posso colocar outra pergunta, tá? Ele escaneia toda a bibliografia para entregar o que eu quero. Ok? Olha só, nossa bibliometria já está pronta. Lembra do motor de bibliometria? Ó? Já está aqui prontinho. Com resumo, introdução, pergunta, desenho, resultados, discussão, tudo bonitinho aqui. Ó, a interpretação desses dados, tem declaração de uso, tudo bonitinho. Ó, 51% dos artigos diz que sim, a discussão de direito indígena tem eficácia empírica na literatura. 33% não diz nem que sim nem que não. E 16% diz que não. Aí alguns poderiam dizer, tá, e onde é que eu acho isso? Todas as bibliografias estão aqui, ó. Quem disse sim? Ó, cliquei. Quem disse sim? Quem disse possivelmente ou neutro? E quem disse não? Muito top, né, gente? Muito top. E aí, é claro que aqui tem as bibliografias para eu saber se eu mantenho ou não. Inclusive, sai com as áreas, ó. Sai com as áreas bonitinhas. Posso gerar fichamento novo desses textos, tá bom? E posso baixar toda a bibliografia, obviamente, desde que esteja online. Você vê, peguei aqui uma bibliografia sobre direito indígena e ordenamento jurídico brasileiro, da FAMetro, aqui, ó, bonitinho, redondinho, no nosso Evidência. Relatório completo, vou mandar em HTML, e o meu relatório está pronto. Fiz uma pesquisa bibliográfica sobre direito indígena em 3 segundos e meio. Olha que lindo. É muito top. Beleza? É muito legal. Isso daqui, gente, num concurso público. Sorteia a prova, o ponto de prova na segunda e a prova é terça. Aí você chega na aula já com uma pesquisa bibliográfica dessa, o povo vai pensar que você virou a noite, sabe? Virou a noite. E não, você gerou em 3 segundos. Tá claro até aí, gente? Sim? Beleza? Qual o link do Evidente? Aí sim, ó. Seja como a Mônica. Qual o link do Evidente? É isso. Ai, ai.
Deixa eu fazer um convite aqui rápido para o Evidentia. Evidentia é a nossa IA de pesquisa bibliográfica. Quem entrou semana passada já recebeu ele totalmente atualizado. Antes não tinha strings, antes não tinha possibilidade de subir coisas do Web of Science, PubMed, do seu Zotero. Olha aí que legal. Então, não tinha possibilidade de emitir o relatório em inglês. Olha que top, né? Então, pesquisa bibliográfica hoje, para muitos, ainda é algo que toma tempo, que é cara. Gente, cara em dois sentidos. No sentido direto, você comprar texto, comprar acesso a arquivo, comprar um monte de coisa. E no sentido indireto, tempo é dinheiro. Só demora 6 meses para fazer pesquisa bibliográfica quem quer. Porque você resolve sua vida agora em 3, 4 segundos. Se a gente pensar no mundo gringo, esses guruzinhos de internet que nunca criaram uma IA, eles ficam dizendo para você usar IA gringa, né? Connected Papers, Consensus, Litmaps, Research Habit. Só que é o seguinte, ó. Vamos ver aqui, dá US$ 36 por mês, vezes 5,90, que está o dólar, R$ 212, vezes 12 meses, 2.548. E não fica igual ao nosso. Então é muito mais fácil fazer o quê? Diferente. Ao invés de você comprar esses apps que têm pouquíssimas funções, que são fraquíssimos, que só tem um propósito, mas que os guruzinhos nunca vão falar do evidente, porque existe a ideia de que só o que é do estrangeiro é melhor. E mesmo eu morando no Brasil e tendo mais de 25 IAs criadas, eu sou brasileiro, o guruzinho não vai me falar da minha vida, não vai divulgar nenhuma IA que eu criei, mas acabou essa necessidade de fazer pesquisa bibliográfica com 30 mil. Não, senta no chat GPT, aí depois você vai no consenso, depois você vai no Research Rapid, depois você vai aqui, vai ali. Cara, esses guruzinhos que não criam IA, eles são uma piada, né? Porque eles querem que você faça pesquisa bibliográfica com 30 aplicativos diferentes. Porque cada um é só uma coisinha. Então agora você tem a opção, entrar no Evidentia, agora ao vivo. O link já está aqui no chat, inclusive. É só você clicar e entrar. Beleza? Também está aqui o QR Code. Você quer dar espaço agora. Ou entre em superapps.website/evidentia e aproveita a melhor IA para pesquisa bibliográfica visual que existe. E você já observou que não é só visual, mas também textual. Gera proposta de revisão de literatura, gera proposta de revisão sistemática. E isso é incrível. Tá? Você também vai receber o manual do Evidentia, porque eu sei que quando você vê, né, esse aplicativo, esses gráficos, algumas pessoas arregalam o olho, né? E falam assim, rapaz, que negócio é esse? Mas, na verdade, pessoal, é bem simples, porque você tem o manual. Então, o manual te explica o que é cada um desses gráficos, como interpretar esses gráficos, tudo arrumadinho, tá bom? E você ainda tem o manual de configuração de APIs de fontes bibliográficas. Se você quiser pegar uma API gratuita, tá? Não, não é paga, não. Você consegue com esse manual aqui pegar, sei lá, ridículo. Você precisa de API para usar o Evidentia? Não. Você tem o Crossref, tem o Semantic Scholar, que já funcionam lá dentro. Tá? Você que vai entrar agora, você tem benefícios pelo fato de ser fundador. O primeiro é o ingresso para o Camp Carreira Acadêmica. Só que ao invés de você pagar R$ 147, sai de graça. É um evento de 2 dias inteiros, 100% online, que vai acontecer agora em dezembro, e você já tem ingresso garantido. Para você ter ideia, no camp onde eu anuncio as grandes mudanças da jornada acadêmica, onde eu anunciei que o Qualis ia acabar, que o CNPq ia autorizar o uso de IA. Também vou te entregar um workshop completo de revisão de literatura com IA. Por quê? Porque eu quero que você escreva a sua revisão de literatura. Não adianta ter o evidente se você não sabe fazer revisão de literatura. Então, eu quero matar dois coelhos com uma cajadada só. Se você entrar agora, você vai ter uso ilimitado. Ilimitado.
ok? Então, você vai simplesmente fazer quantas pesquisas bibliográficas quiser. Todos os seus artigos, todos os seus projetos, todas as suas aulas, todos os momentos, todas as suas palestras, você vai usar o Evidente. E as pessoas que vão olhar vão falar assim: meu Deus. O evidente é o momento de uma aula, de uma palestra, que as pessoas pegam o celular para tirar foto. Valor reduzido, a gente vai aumentar o valor. Aliás, já tinha que ter aumentado, né? Mas eu quero te dar essa oportunidade aqui. E temos encontro de suporte. Inclusive, segunda-feira tem encontro. Encontro de suporte. Felipe, é uma IA que tem encontro de suporte, sim. Diferente de ChatGPT, Gemini, Copilot, consensos, Connected Papers, Research Habit, que o suporte é zero, aqui você tem encontros de suporte. Então, a gente entra numa reunião, a gente tira suas dúvidas, a gente ajuda no processo. Beleza? Aponta a câmera para o QR Code, no entra em superapps.website/evidência e vamos para cima. E aí, meu povo, curtiram? Viram a importância? Deixa eu ver aqui as perguntas. Já tô dentro. Já tô dentro. Detalhe, gente, isso daqui é algo que é ultra expert, tá? Só o Evidentia faz. Ah, eu quero usar no Claude, no ChatGPT, no Gemini. Não são IAs formatadas para isso. Aqui a gente está gerando uma pesquisa bibliográfica com todos os visuais, com análise, com mapeamento de consenso, com tudo em 3 segundos. Tá? Então é algo exclusivo desse app. Ele foi treinado para isso, ele foi programado para isso. Tá bom? Então não dá para fazer isso numa IA genérica. Gerar uma coisa que gere uma pesquisa bibliográfica em 3 segundos. Tá? Como deve ser preenchida a declaração de uso de IA? Vender, nós no Evidente já trazemos uma sugestão de declaração. Tá? Se você pegar aqui o relatório final, vem a sugestão de declaração aqui embaixo. Ó. É claro, você pode mudar o que você quiser, ok? Mas ela é uma excelente declaração, tá bom? Então você pode customizar e tudo mais, mas aqui a gente já tem um modelo de declaração customizado para a sua pesquisa bibliográfica, tá bom? Deixa eu ver aqui. Julie, fala com a equipe no WhatsApp, tá bom? Fala com a equipe no WhatsApp. É gratuito? Nada existe gratuito que é bom no mundo das IAs. Diria que em quase todos os mundos, o que é gratuito é ruim. Quase todos, não todos, mas quase todos o gratuito é ruim. E nas IAs também. Então, você tá economizando 6 meses de vida, 6 meses de vida e 4 segundos. Vale a pena pagar? Fichamentos, gráficos, tudo. É isso aqui que vai te colocar na frente em seleções, em bolsas, em financiamento de pesquisa, em entrevistas. Isso daqui que vai impressionar um parecerista, vai impressionar uma banca de doutorado. É desproporcional. Vale a pena pagar? O Evidentia é uma IA obrigatória para qualquer acadêmico. Por quê? Porque não é só somente sobre o texto, é a aula, é a palestra, é qualquer contexto que você usa Evidentia. Tá? E se você entrar agora, é ilimitado. Se você entrar depois, vai ser por crédito. Todas as nossas IAs, a gente fez isso. A gente ofereceu ilimitado e depois a gente colocou por crédito para novos usuários. Então, vocês que estão aqui ao vivo, vocês estão na melhor condição, tá?
Estou fazendo revisão sistemática de literatura. Posso fazer tudo a partir da CIA ou devo auxiliar com outras? Vamos lá. O que você vai fazer aqui no Evidentia, Manuel? A pesquisa bibliográfica completa da sua revisão sistemática, e você vai gerar os gráficos da sua revisão sistemática, e você vai gerar o texto base da sua revisão sistemática. Você vai pegar essas três coisas e, obviamente, você vai ler, vai trazer a sua autoralidade, vai, né, trabalhar em cima. Toda IA, não preciso nem dizer, né, gente? Toda IA é ponto de partida e não ponto de chegada, tá? Então, você vai trabalhar aí. Quanto é o Evidentia? Está no site quanto é. Por que eu digo que está no site e eu não digo o valor aqui? Não é porque eu estou de corpo mole, não, porque eu não quero dizer, não é nesse sentido ruim, não. É porque, como essa aula vai ficar gravada e a gente vai aumentar o valor, eu não quero dizer o valor aqui para vocês. Agora, você que está aqui comigo e entrar e o valor aumentou depois, ainda assim vale a pena? Claro que vale a pena. A gente está resumindo 6 meses em 4 segundos. Claro que vale a pena. Quantas pessoas que você conhece do seu meio acadêmico conseguem fazer isso? Uma pesquisa bibliográfica em 4 segundos? Ninguém. Ninguém. Então, vale a pena? Com certeza. Tá? Então, mesmo que a pessoa entre no site esteja maior, vale a pena. Agora, eu te sugiro entrar agora, porque está na melhor condição. E está sem crédito, né? Uso ilimitado. É outra coisa também. Vai valer a pena com uso limitado? Vai. Mas eu prefiro entrar na melhor condição, que é a condição de agora. Dani, o Squad trabalha dentro do Claude. O Claude é uma IA, né? O Evidente é um aplicativo que gera pesquisa bibliográfica em 3 ou 4 segundos. Então, é diferente, tá bom? Agora, o Squad gera gráficos? Gera, mas ele gera gráficos. O Evidente é um aplicativo completo, entendeu? Mal comparando, vou fazer uma comparação só para ajudar a entender. Eu posso comprar os ingredientes do pão no mercado e fazer o pão em casa. Ou eu posso ir na padaria e pegar o pão pronto, entendeu? Talvez fique mais fácil de entender. Ou mais difícil, na minha visa. Consigo fazer revisão com qualquer assunto? Sim, com qualquer assunto. Desde que haja pesquisa bibliográfica, né? Desde que haja, desculpa, bibliografia. Como você tem acesso à íntegra dos artigos? Isso é segredo. É segredo de programador. É a fórmula da Coca-Cola, Alice. Armando, a gente vai lançar o 2.0, tá? Eu sugiro aguardar. A gente vai lançar o 2.0. O Clube IA é o Academia 24 Horas? Não. O Clube da IA é uma série de treinamentos de uso de IA que eu tenho. É treinamento, é aula, entendeu? Mapa mental. O Evidentia pode ser utilizado a partir de referência de um artigo produzido no SuperAgent. Vamos lá, o Evidentia é para pesquisa bibliográfica. O artigo que você produziu já está pronto. Para que você quer fazer uma pesquisa bibliográfica de um artigo que já foi produzido? A pesquisa bibliográfica tem que ser prévia ao artigo produzido. Agora, eu posso pegar as palavras-chave do meu artigo produzido e fazer uma pesquisa bibliográfica no Evidente? Sim. Qual a garantia de uma boa revisão? Mas eu não estou te garantindo uma boa revisão. Eu estou te oferecendo um app de pesquisa bibliográfica e não de revisão de literatura. Então, eu não posso te garantir algo que eu não te prometi. O que eu te garanto é que você vai ter uma excepcional pesquisa bibliográfica, que você vai ter uma excepcional geração de gráficos e que você vai ter uma excepcional sugestão de texto para a sua revisão de literatura. Que você é que tem que saber fazer revisão de literatura. O que eu também te garanto
é que eu vou te dar os bônus de revisão de literatura para você aprender a fazer do jeito top. Mas é você que vai ter que fazer, né? Agora, se implementar tudo que eu falo, é impossível da sua revisão de literatura ser ruim. Pelo contrário, você vai olhar para ela e vai falar, cara, a melhor revisão de literatura que eu já escrevi na minha vida, tá? Consegue ter acesso aos artigos do IEE Explore? Não sei. Mas por que que você quer dessa base específica? Porque a gente, por exemplo, tem bases muito melhores, muito mais amplas do que essa, tá? Agora, entra no Evidente e vê se atende às bases que nós temos. As bases que nós temos hoje, só para te ajudar aqui, são essas aqui, ó. Gente, eu preciso acelerar, hein? Semantic Scholar, Crossref, SERP API, OpenAlex, Core API, EuroPMC, PubMed e Unpaywall. É impossível de qualquer bibliografia do mundo relevante não entrar dentro do Evidente. Tá? Após um ano, posso cancelar a assinatura? Pode, você não é obrigado a ficar com a gente, não. Tá bom? Porém, você vai querer renovar. Mas você pode cancelar, você não é obrigado a renovar, não. Ah, tá, entendi. O que você pode fazer é baixar o ponto .ris, Daniele, ponto .ris do IE Explore e fazer upload no Evidente, tá? O ponto .ris do IE Explore. Geralmente, esses repositórios bibliográficos, eles têm a opção de exportar em ponto .ris, tá? Show de bola. Beleza, galera? Tô liberado. Todo mundo já entrou aí. Posso ir embora? Posso ir embora, pessoal? Show de bola. Coisa boa. Tamo juntos, tá, pessoal? Ó, sejam muito bem-vindos ao Evidente. Parabéns para você que garantiu na melhor condição. E a gente se encontra do outro lado. Valeu!